Vamos ver se agora vai, né? Vamos ver se agora vai. Estamos de volta, que a live é isso. Toda live que a gente está fazendo aí, às vezes dá uma travadinha. Chuva em Curitiba, pode ser esse o grande motivo. Mas, principalmente, falando hoje sobre o mercado automotivo, a gente vai falar também sobre essas tendências do digital. Estão trazendo muita informação bacana. Então, você que está participando, você que está acompanhando a gente nas lives, mandando pergunta sempre a gente. Hoje mandaram várias perguntas, então daqui a pouco o nosso convidado já está online aí, ó, para estar participando muito e trazendo muita informação, muita dica bacana. Ele que é empresário, um empresário em ascensão, diretor aí da Sovepar, presidente do grupo Premium Curitiba. Deixa eu colocar aqui para aceitar aqui. Muito sobre o setor automotivo, vai poder dar dicas aí para as lojas que são lojas premium também e contar um pouquinho da história dele, que eu acho que é uma história absurda. Aí, ó o galã de cinema aí. Agora deu certo. E aí, Luan, tudo tranquilo, meu amigo? Tudo certo, me ouvindo bem? Te ouvindo bem, agradecer pelo convite, por ter aceito esse convite de estar participando aí da live. A gente começou, antes de a gente até começar a nossa live aqui oficialmente, recebi um convite para falar assim, Thiago, vamos fazer uma live, trocar uma ideia, fazer uma resenha sobre aí a área da IA, né? Inteligência artificial para o ramo automotivo. Falei, bora, conversar com a gente mesmo. E a gente fez e o pessoal gostou e já pediram para fazer outra. E já pediram para fazer outra e já chamaram, eu quero que vocês tragam alguém para falar sobre a área digital, só que tem que ser um lojista. Aí em quem que eu pensei primeiro, né? Vou fazer o convite para ele. A agenda é cheia, mas o Luan está aqui para poder falar com a gente um pouquinho sobre o ramo automotivo, esse empreendedor visionário e agora presidente do grupo Premium Curitiba. Já vi que é um grupo, né? Está crescendo cada vez mais, né? Não, calma, mas enfim, primeiramente, obrigado, irmão, obrigado mesmo, obrigado pelo convite, desculpa a demora aí, realmente tá chovendo forte aqui na região, eu tava aqui na parte inferior, né, no showroom principal, e acabei subindo aqui agora para... Dá para ouvir um pouquinho, bem baixinho, mas dá para ouvir a chuva. Dá para ouvir, mas e eu falando, consegue escutar Não, bem? tá ouvindo bem, aqui bem pouquinho de fundo dá para ouvir a chuva. Tá chovendo bastante aqui, então eu acabei subindo aqui agora para poder facilitar. Estou aqui na nossa sala da Prêmio Consórcio, né? Prêmio Investimento, no caso, que é um braço desse grupo em si, que você comentou, mas realmente agradeço. Primeiramente a Deus, né, por estar, por idade de estar aqui mais uma vez, de pé, respirando. E, cara, obrigado mais uma vez. Luan, até para aqueles que ainda não te conhecem, porque a nossa live aqui ela vai lá para o Ceará. Nós temos clientes lá do Ceará que mandam para a gente sempre mensagem e também querem Legal. participar. Eu queria que você contasse essa tua trajetória e o porquê dessa paixão pelo mercado automotivo, pelo ramo automotivo. Vamos lá. Onde tudo começou? Vou tentar ser o mais breve possível, né? Senão a gente vai demandar essa uma hora aí falando um pouco de cada uma, tá? Então vou ser realmente bem sucinto, o melhor possível. Bom, para quem não me conhece, me chamo Luzinito, eu sou diretor aqui da Premium Curitiba. Estamos aí no mercado mais ou menos 8 anos e meio. Iniciei lá atrás, como sempre, como todos, com muita dificuldade. A paixão por carro já vem de berço, já vem desde moleque, eu sempre gostei de carro. Independente dos vários negócios que eu já tentei fazer, dos negócios, lugares que eu já trabalhei, o meu sonho sempre foi trabalhar com algo no meio de carro, né? Independente de como fosse. Não necessariamente com a linha de vendas, mas a intenção realmente era trabalhar com carro, porque eu sempre digo que eu trabalho com o que eu gosto, eu sou entusiasta sobre carro, sim. Não é somente ali uma bandeira de empresário, mas sim de alguém que gosta do que está fazendo. Gosta, bacana. Então, a Prêmio iniciou lá em 2016 para 2017, começamos bem pequeno, fomos mudando aos poucos aí a nossa maneira de trabalhar, aprendendo um pouco. Claro que o digital fez muita, vamos dizer assim, fez e faz muita importância hoje, pois desde lá, quando nós começamos no Instagram, no Facebook, a gente foi aos poucos e caminhando. Então, hoje a Prêmio já está há 1 ano e meio nesse novo local, porque, como eu falei, nesses 8 anos e meio de trajetória total, ficamos 7 anos num lugar único, ali na região do Boa Vista, aqui na região de Curitiba, e hoje a gente veio para um espaço um pouco maior. Até eu fiz a questão de colocar ali ao fundo a nossa loja. Eu vi, lindo. Uma loja realmente ali hoje com quase 2.000 metros quadrados, realmente é algo muito diferente do que era. E realmente
agradecer por tudo que tem acontecido por nós aqui. E essa tua paixão por carro, você falou que já vem de tempos, vem de berço. Mas como que o gostar de carro é uma coisa, o ir para o ramo automotivo é outra. E qual que foi esse start para você falar, não, a partir de agora eu vou vender também? Cara, vamos lá. Eu estava aqui agora há pouco conversando com os amigos meus e saiu uma conversa muito legal, muito gostosa, que por sinal eu falei, se eu tiver a oportunidade de usar essa linha que você colocou, eu vou colocar na live. E por coincidência caiu. Muitas pessoas falam que o fundo do poço é o pior lugar que se tem, né? Eu acho que não é. É um lugar maravilhoso, porque lá você tem uma certeza que você vai para cima, né? Então não tem para onde ir, você já está no fundo. Então o que eu quero dizer? A paixão que eu tinha por carros e tenho construiu praticamente o negócio que eu estou hoje. Porque lá atrás, quando eu quebrei, quando eu tinha meu restaurante, enfim, tentei por 2 anos, não deu certo. Eu fiquei ali vamos dizer assim, sem para onde ir, vamos pensar, né? Uhum. Tentei várias maneiras de trabalhar, tentei ser taxista, tentei voltar para a multinacional, não consegui. E naquele momento ali de desespero, vamos pensar assim, eu falei, o que que eu faço na minha vida? E por uma oportunidade que Deus colocou na minha vida, eu acabei do meu pai, por sinal, ele pegou um carro, um negócio, um Uno, 15 quadradinho, Uno Uno Mille, se não me engano, é um Mille. carro de 2007, por aí, não vou me recordar o ano direito. E ele falou, filho, anuncia esse carro você, na época era bom negócio, nem o LX não tinha comprado ainda. E o que que eu fiz? Por gostar de carro, eu o preparei, poli, higienizei, deixei o carro do jeito que eu fosse para mim e anunciei. Só que na época o carro ele queria R$ 7.000 e falou, anuncie por 7.500 e consigo um dinheiro para você. Eu deixei o carro tão bonito, vamos dizer assim, né? Por tamanho, valor do carro, perfil, e eu anunciei por 8 e eu vendi. Eu já estava ali 5 meses sem emprego, dependência totalmente da minha mulher, que também não há problema nenhum sobre isso, mas enfim, nós como homens temos essa essência de Seu provedor, querer ser ser o o provedor provedor. da casa, né? Até uma linha bíblica isso. Então, ali eu vi um problema, uma necessidade com algo que eu gostei. Eu vi e fez acontecer. Hoje existe muito desses car hunters que falam, né? Que eles anunciam no Uhum. Instagram, enfim, trabalham ali no 100% digital, somente no online, sem estar na Por física. conta. Uhum. E ali eu comecei. Eu sempre fui um cara muito bem relacionado, conhecia bastante pessoas, então eu pegava o carro do Thiago, posso anunciar teu carro? Claro, eu ia lá, lavava de graça para você, tirava as fotos, não te cobrava nada, e ali começou realmente o link do amor por carro com o negócio. Então assim comecei em 2016, lá no começo, metade do ano, e no final do ano, com parceiros, amigos, nós montamos a nossa primeira estrutura, que foi a Prêmio lá atrás, com 3 carrinhos. E é legal que se entrar no Instagram, e eu convido a quem vai estar assistindo essa live, depois que a gente vai disponibilizar ela aqui, vai ficar no nosso perfil ali, então vão assistindo, né? Entra no Instagram da Premium Curitiba lá, busca a história, volta lá nas fotos Nossa, iniciais tem. para ver como começou, né? É interessante ver a evolução da loja, né? Como que começou essa trajetória do popular ao prêmio, né? E esse É, slogan que eu te conheci antes de ser pessoalmente, mas pelo slogan, né? Gravou muito, todo mundo queria usar e clonar, copiar, pô, do popular é o prêmio, e foi um slogan muito bacana. E foi. era esse o formato que você queria na loja na época, né? Atender todos os públicos, era Isso. isso? Vamos voltar por sempre. O gostar de carro é muito importante porque ele está em todas as linhas, né? Mas esse longo realmente foi algo criado por nós, que na época não era utilizado. Antes, antes pandemia, porque pós-pandemia, o que aconteceu? Só para poder contextualizar, tá? Pós-pandemia ou pandemia, muitas lojas começaram a criar um braço premium, Uhum. visto que o mercado do carro do ticket médio mais alto estava acontecendo e muito, né? Então o pessoal costumava dizer que estava todo mundo andando de braçada nessa linha. Então o Joãozinho Multimarcas se tornou o Joãozinho Multimarcas Premium. Então todos eles queriam ter esse braço. Lá atrás, antes da pandemia, até o nome é Prêmio Multimarcas no passado, hoje redominada com a rebrand de Prêmio Curitiba, o prêmio não veio através do carro prêmio, tá? O prêmio veio através da gasolina prêmio. Que minha esposa foi abastecer o carro, viu o escrito gasolina, achou legal o nome e assim colocamos como é até hoje. Não Então veio sabia. de lá. Aí o do popular ao prêmio começou por quê? Porque eu trabalhava com uma linha mais, vamos dizer assim, padrão, normal, né? Linha popular. E eu tinha na minha frente, portão com portão, o Fernão da Shift Car, que é a maior referência a nível nacional hoje, e com os carros com, vamos dizer assim,
de brilhar os olhos, né? Os carros com um ticket médio um pouco maior. E eu sempre quis, é claro, ter um carro legal. Acho que isso é padrão, ainda mais o homem que gosta de carro, a pessoa, no caso. E eu comecei a trabalhar com um carro um pouco mais caro, um pouco mais caro. E o que que eu via? Eu via que o Instagram não consumia o carro original, o carro mais simples. Ele consumia o quê? Consumia o carro que é aquele sonho. Então eu comecei a usar essa linha do Popular ao Prêmio, visto que eu tinha 30 carros no estoque. Vamos pensar, não era tudo isso. Eu trabalhava com estoque bem enxuto. Dos 20 carros, era todos popular, eu tinha um prêmio. Eu focava naquele carro prêmio. Então, assim começou o slogan do Popular ao Prêmio, que no passado até eu registrei a marca, por sinal. Que muitas pessoas começaram a utilizar, mas não vejo problema algum. Por que inventar a roda se ela já foi inventada, né? Vamos só aperfeiçoar. Não tem Não, problema nenhum. mas é legal isso. E entrando nessa área digital, principalmente por você ser uma pessoa jovem, uma pessoa que gosta e tá toda hora no digital, mas eu quero voltar Jovem, mas sem cabelo. Tô até vendo aqui agora. pré-pandemia. Não, mas não fica, não vamos ficar muito perto. Eu já não tô com meu cabelo branco para não pegarem no meu pé também. Que bom. Que bom. Voltando pré-pandemia. Tá. Pré-pandemia, daí falando sobre essa área digital, uma das grandes dificuldades que eu tinha como agência com os nossos clientes era o quê? Conseguir colocar na cabeça do lojista que ele precisava aparecer, que ele precisava filmar, que ele precisava mostrar. E como era pré-pandemia, né, não tinha essa necessidade, os ventos estavam bons, e daí eu recebi ontem uma frase que me falaram que na ventania até pato voa, né? Então estava tudo fluindo, tudo indo. Eles não queriam fazer. E quando Uhum. chegou a pandemia, as pessoas entenderam a necessidade de gravar um vídeo, mostrar o produto digitalmente. E isso você já estava fazendo, já estava começando a divulgar. Muitas vezes não aparecia, mas começou a divulgar. Como foi essa evolução também para você, como pessoa, e depois de cobrar a sua equipe, que hoje a sua equipe é assim, né? Você entra no Instagram de qualquer um da sua equipe, parece que é o mesmo Instagram da loja, de posicionamento, de mostrar, de estarem alinhado com essa ideia da loja. Mas como era lá, na pré-pandemia, que você já estava começando a fazer isso? Olha, a internet sempre foi algo que a pandemia, como sabem, trouxe aí o avanço de muitas coisas tecnológicas. Eu sempre fui um cara que muito buscou Uhum. conhecimento. E um pouco antes da pandemia, eu lembro que eu participei de um curso onde o pessoal falava que 2030 estava logo ali para o carro elétrico. Não precisa falar mais nada. Estamos vivenciando isso já faz alguns anos. Então a pandemia antecipou muito, né? Então realmente a gente se mostrou que o digital é muito importante. Jamais eu vou chegar aqui e falar que eu fui um dos precursores da internet, nem bem longe disso, tinha muita gente fazendo, mas naquele meu miolo, vamos pensar assim, onde eu consegui enxergar, eram muito poucos que faziam isso. Eu via algumas lojas grandes, externas, fora fazendo, e eu falei, opa, tem algo ali que nós estamos deixando para trás. Então vamos começar a pegar essa linha. É claro que nem hoje temos uma apresentação, vamos dizer assim, perfeita, acho que tem muito a melhorar e sempre terá que ter, Uhum. mas até a gente é engraçado olhar os vídeos de ontem para hoje, né, realmente, mas a gente já percebeu que a necessidade era muito grande, porque uma Curitiba com mais de 1.000 lojas, cada esquina uma loja nova como a nossa, como nós poderíamos ter credibilidade? O que queria fazer o cliente comprar conosco, né? Apesar de ser anos de pandemia, o digital já existia, o celular já estava na mão de todos. Então nós precisávamos de alguma maneira consolidar a nossa marca. E como que se faria isso? Mostrando nosso dia a dia, mostrando a quantidade de vendas que nós tínhamos, mostrando ali, o pessoal fala até hoje, né, que, como é que é me fugiu a palavra, mostrar que o cliente comprou, que ele viu, que Prova ele real. existe, prova real, prova social, né, que isso, né? Prova social, Posso prova real, né? dizer. Então, acredito que foi isso, foi essa, não vou falar a palavra inteligência, mas eu notei naquele momento que tinha que ser feito. E eu acho que até de um período depois eu acabei parando e voltando, Uhum. por vários acasos, enfim, o negócio aumentou, eu sempre fui a cara do negócio, nunca achei que eu teria que ser como dono. Hoje a gente coloca aí vários empresários gigantes aí, Avan, Luciano, cara da CIMED, enfim, que mostram a cara e mostra hoje que realmente o dono tem que estar à frente, tem que saber quem está comprando. Mas lá atrás, não vou falar que eu pensava nisso, que seria uma pura heresia aqui.
Eu pensava realmente que alguém tinha que fazer e o meu ex-sócio não fazia, o meu gerente vendedor não fazia, o lavador não fazia, então eu tinha que fazer. Porque por muitos anos eu fui o cara que comprou o carro, que lavou o carro, que lavava o chão, que cortava a grama e, é claro, que fazia vídeos. Não, mas esse é legal falar porque você tomou esse posicionamento de ir à frente, não digo nem só da imagem, de aparecer, mas de estar à frente da empresa, e daí as pessoas que estavam com você, ela no inconsciente se obrigavam a entender que, puxa, se meu chefe, se meu amigo, se o meu patrão está tomando a frente, eu também preciso tomar. Eu que Sim, teria que estar lá. Isso é importante falar. E bem o, isso. e agora, né, indo para essa parte de tendência de mercado, e a gente está falando da época ali de pré-pandemia, veio a pandemia, né? E eu falo que completou 5 anos, né? De que 5 anos atrás revolucionou todo o mercado. E qual foi o teu pensamento, o teu posicionamento em relação a entender que, puxa, parou tudo, o empresário, o empreendedor, ele estava falando de Curitiba principalmente, parecia que tinha que ir para a empresa como se fosse um bandido, né? Porta fechada, e mostrar o carro escondido. E né, a Sovepar foi uma das empresas, das associações que a gente acompanhou um pouco, brigar para pelo menos Sim. poder deixar o lojista abrir a loja e trabalhar. E qual foi isso? Essa tua visão de continuar trilhando, até porque você falou que estava no começo da Premium Multimarcas, né? Então, eu vou falar uma coisa que eu acho que todos nós somos crescidos que vão entender, né? A pandemia foi boa, foi bom para o nosso meio. Não somente pela venda em si, Hum. mas pela profissionalização do nosso negócio. O nosso negócio é muito mal visto, né? Muito mal visto. A palavra picareta me incomoda. Eu não me considero um lojista, eu me considero Uhum. empresário, né? Que realmente é uma empresa que tem processos, enfim. Claro, falha como muitas, mas a gente está realmente aprendendo cada vez mais. Me considero sim um entusiasta e um empresário. Então, eu trago que ela foi bom no sentido que pandemia, fechou. Claro que todo mundo se assustou. Contas a pagar, coisas a fazer, enfim. Só que o que foi positivo logo no início? Quando você vai no médico, você não pode chegar lá na casa lá e, ó, eu quero ser atendido agora. Você vai ligar para ele, você vai fazer você vai agendar um horário para você ir consultar. Caso você não cumpra esse horário, você perdeu o seu horário de consulta. Concorda Claro. comigo? Na pandemia, por não ter essa aglomeração de pessoas, nós marcávamos horário para você ver o Gol, o Corsa, a Ferrari 3h30 da tarde. E era aquele teu horário, você tinha das 3h30 3h40. Se você não fosse, eu não poderia atender, porque eu poderia levar uma multa, assim como notificação eu tive. Então, se eu fizesse isso mais uma vez, eu ia levar uma multa com um valor bem considerável na época. Ou seja, foi muito bom por essa parte, por mostrar para o cliente, no caso, que nós somos sim uns negócios sérios, né, na grande maioria, e mostrar também para os nossos vendedores a importância do agendamento. Então eu vejo isso como positivo, essa linha da pandemia. Porque eu sempre fui um cara muito sistemático em tudo, né? Eu sempre gostei de falar essa palavra, para quem me conhece, já está meio clichê. Minha loja nunca foi de ouro, mas sempre foi um amarelo bem pintado. Nas condições que eu podia fazer, elas estavam bem feitas, né? Até o Cortella fala uma frase disso, né? Você tem que ser o melhor na condição que você tem do momento. Obviamente, se você tiver uma condição melhor, você tem que melhorar. E eu fazia o máximo possível. Até hoje em dia, vamos ser bem sinceros, respeito todos, a maneira de trabalhar, cada um com o seu nicho, cada um com a sua maneira, mas uns 2 meses atrás eu estava no banheiro da academia, vou contextualizar tudo, e eu comecei colocar roupa social, que assim eu gosto de vestir. Ele perguntou, Lô, tudo bem? Ô, bacana, você trabalha com o quê? Eu falei, você é advogado? Eu falei, não, eu sou vendedor de carro, né? Que é isso que eu me intitulo. Sou vendedor de carro, mas assim? Eu falei, assim? Por que não ser? Então, eu acho que nós, como profissionais do meio automotivo, nós temos que nos profissionalizar em todo sentido. Seja numa vestimenta, seja no atendimento. E lá atrás, nessa época da pandemia, nos ajudou a nos profissionalizar no sentido do quê? Do atendimento com o cliente e também na linha digital. Se tornou profissional isso. Porque a única maneira de nós alcançarmos nosso cliente era através do digital,
era através de um vídeo. Então, ao invés de você convidá-lo a vir até a loja mostrar o carro, antecipadamente você mostrava um vídeo do carro e os detalhes. A finalização seria só a consumação do negócio, Uhum. onde ele confirmava o que ele viu por vídeo ou por foto. Não sei se eu consegui explicar. Claro que sim. E adiantando um pouquinho, agora a gente passando a pandemia, eu peguei um momento de vocês, quando a gente começou nossas parcerias e se conhecer, foi justamente o momento dessa parte da profissionalização que que você já vinha implementando na tua Uhum. loja, na tua empresa, mas também na questão da vestimenta. Eu lembro de uma situação que eu cheguei na loja lá para a gente conversar, vocês estavam até fazendo a prova de roupa, né? Não era nem prova de roupa, estavam só colocando as camisetas para ver, e ó, chegou camisetas novas, e daí a gente fica pensando justamente isso, que a visão que o cliente tem, porque vamos tratar de cliente não do ramo automotivo, mas quando você vai num lugar que você entende quem trabalha lá, você consegue visualizar, pô, essa pessoa trabalha aqui, porque ela está uniformizada. Parece bobo, né? Mas até tem um parceiro nosso que está aqui na live aqui, que ele tem uma estética. E uma das coisas que ele falou, Thiago, minha estética não precisa ser a maior de Curitiba, mas as pessoas têm que se sentir bem aqui, chegar aqui fora meu atendimento, fora a qualidade, mas eu entregar para ela que pelo menos quem trabalha aqui e eles se sentirem confortáveis de estar trabalhando numa empresa e estar vestindo a marca. E você mudou isso também na Premium, que sai de repente de uma camisa normal, né? Que não tem nada demais, mas vai para uma camisa de botão, uma gola, uma camisa polo, que também traz elevar um pouquinho o teu público. É esse o pensamento? Era esse? Esse na palavra, né? Não era, é esse, sempre foi. Infelizmente, vou repetir, infelizmente, nós somos o que aparentamos ser. Então, o nosso cartão de visita somos nós mesmos. Então, automaticamente, se você for comprar uma comida no iFood, trazendo para o digital, que é o nosso assunto, você vai escolher aquela comida que te chama mais atenção. Sim, lógico. Às vezes, aquela comida lá é maravilhosa, é bonita, mas quando você for comer, está estragada. Aí você vai ver que realmente não era aquilo que você buscava. Mas o que te fez buscar foi a imagem. Então, é claro, eu não me vendo somente uma imagem, eu me vendo a realidade. Mas nós temos que nos vender como vendedores de pessoas, enfim, aquilo que nós temos que ser no caso. Porque é o seguinte, cara, vamos lá. Se quer comprar um carro, qualquer coisa, qualquer linha que for, e você for atender um cliente ali, seja alguém for te atender de chinelo, havaiana, enfim, ele te passa uma confiança. Não, acho que não. Salvo engano que você tiver numa loja de surf, que a investimento é atrativo do pessoal, Condiz são as com, com, com o com segmento. o Uhum. segmento. Então eu acho que o digital, por exemplo, a foto tem que ser bem tirada para você poder ter a atenção do cliente. O vídeo do carro tem que ser bem feito para você poder trazer a atenção do cliente. A loja em si, esteticamente, mesmo sendo na pedra, ela tem que ser bem arrumada para poder chamar a atenção para o cliente. E automaticamente você, como pessoa, também tem que ser arrumado. Aí tem algumas pessoas que falam assim: poxa, Lua, mas aí você está criando um personagem, não no meu caso. Eu sou aqui, estou falando com você e sou pessoalmente. Mas a pessoa, você está criando um personagem, isso não é certo. Depende. Vamos pensar que você está realmente criando um personagem. Aquele vendedor feliz, aquele vendedor que sorri para todo mundo, aquele vendedor que quer fazer o melhor. E no dia a Alegre. dia você não é, no dia a dia você não é essa pessoa. Eu não Não sei te dizer, vai enganar. não é questão de enganar. A questão, às vezes, se você forma um personagem deste, você vai fazer tanto esse personagem que aos poucos você vai se transformar Mas nele. Ou seja, você vai se transformar nessa pessoa boa que você quer vender. Que sim, infelizmente, nós aparentamos o que somos visualmente. Então, uma barba bem feita, uma maquiagem feita para as mulheres, uma roupa bem colocada no teu nicho, acho que é algo essencial hoje. E eu sempre brinco com os meninos aqui e meninas, né? No bom sentido, é claro, quando eu falo meninos, né? Por favor. Pessoal, vocês são a minha cara. Eu sei que não são muito bonitos, tô ficando careca. Mas vocês são a cara da empresa. Primeiramente, eles vão ver vocês, para depois ver quem está atrás. E quando está no digital, é a mesma coisa. Vocês têm que ser condizente com o que vocês trabalham.
E é legal falar isso porque eu venho também de famílias que têm loja de carro, tiveram, que mexem com carro, e eu sempre escutei muito da picaretagem, do picareta, do preparar o carro e levar na pedra, né? Quem é de Curitiba sabe que levava lá na pedra, trocava lá um Monza por toca-fita, vinha com Chevette, Pedrinha. e, né? Tem E não até existe hoje, mais isso. Hã? tem até hoje a pedrinha em Colombo. Tem, lógico que tem. É, É trocas, né? as trocas, exatamente. O lugar da pedra lá é as trocas. E com o ramal aqui na calça, e tocava o telefone direto, e domingo classificado. Então o mundo mudou. Né? O ramo automotivo mudou. E automaticamente as pessoas, os lojistas principalmente, os empresários do ramo automotivo, acredito que essa dica que você está dando, que apesar de não estar sendo a palavra dica, mas você está contando a tua história, não deixa de ser para que eles entendam um reposicionamento não só da marca deles, mas da pessoa mesmo, em atender o cliente como um empresário e não como um Uhum. picareta, né? É isso mesmo. Porque como você falou, na antiga, o mercado hoje está evolui muito rápido. Não vou nem falar nem a parte de evolução, vou falar ele muda muito. Então, Uhum. antigamente, para você ter mudar uma tendência de roupa, uma tendência do mercado automotivo, uma tendência do mercado culinário, não sei, era 6 meses, um ano. Hoje, nessa semana, o assunto é um, É, depois é outro. Aquele vídeo viral que virou, estourou, ele tem uma que virou, como é que o pessoal, uma trend, isso que o pessoal fala? Isso, é uma uma trend, trend, mas é dura muito aquela rápido. semana. Depois da outra semana não é mais. É. Então, realmente, você tem que estar sempre se atualizando em tudo. Seja no teu vídeo, seja na tua foto, seja na tua maneira de falar, na tua maneira de agir. É claro que é bom sempre ter a tua essência, né? Por cada que hora que te vê, escutar, lembrar que da onde que ele tá vendo. Mas o digital hoje realmente é muito rápido, tudo, as coisas passam demais. Demais. Prêmio Multimarcas se torna Prêmio Curitiba. E tem mais um reposicionamento de marca, mais um reposicionamento ali do teu slogan, da estrutura toda, né? Foi um passo que, para quem te conhece, foi construído esse passo, né? Não foi. É um voo por estar em ascensão, mas foi muito bem planejado. E hoje a Premium Curitiba, né, ao fundo ali dá para ver a loja, que é uma loja linda, grande, com carros premium e que não para de chegar e que não vende para Curitiba, que você vende para o Brasil, né? Como a gente acompanha, é cliente de São Paulo, é de Minas, é de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, 70% para fora. 70% para fora. É um Fora, número que fora da cidade. as pessoas buscam a tua loja, buscam a tua empresa, presença social, prova social, conhecimento dos carros, a forma que você mostra isso. E o que mudou também para que você buscasse esse novo formato da empresa? Porque agora você sai do popular ao prêmio para bem-vindos à primeira classe, mas não só dos carros e principalmente do padrão dos carros. Eu sempre falo, né, e assim tem até em alguns vídeos meus mais antigos, né, que a evolução é constante, né? Mas vamos ser ao que é a tua primeira pergunta, né? Da Prêmio Curitiba para Prêmio Multimarcas. Eu queria ter alguma mudança, só que eu não sabia como. Mas a Prêmio Curitiba não veio de mim. Veio de um amigo na inauguração da Prêmio Multimarcas Itapema. E é claro que eu tenho, queria, quero e chegamos, vamos dizer assim, eu queria, quero e chegamos, né, a trabalhar com um público mais premium, assim, com relação aos carros. E ele falou bem assim, Lô, tua loja tá maravilhosa, ficou sensacional, lá em Itapema ainda. E só que, cara, multimarcas não condiz, não tem necessidade, não precisa colocar o multimarcas junto. Não que o multimarcas vai dizer que você trabalha com ticket médio menor, não, Não, não é o mérito. não vai Mas denegrir a imagem. não, 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 nem um pouco, jamais. Mas eu acho que é algo como praticamente fosse uma rebrand, algo assim, como teve a mudança, como nós falamos há pouco, que tem a evolução é constante ali, enfim, a gente tem que ser, o mercado muda, eu acho que foi necessário mudar. Não somente para a diferenciação das lojas, né? Mas também eu acho que né, se torna algo mais tangível como negócio, porque a loja, por coincidência, hoje é premium, não pelos carros, mas porque lá atrás o nome era gasolina premium, agora escutou. Mas por etapas da vida, o que Deus está construindo para nós aqui se tornou o carro premium mesmo, o nosso carro-chefe. Então a Uhum. mudança foi por isso, né?
Não adianta eu chegar e falar, não, fui eu que queria, fui eu que escolhi o Não, nome, mas porque é não legal foi. abrir que você também é uma pessoa que está aberta a essas novas ideias. Não, E assim, a tanto, ideia boa, pega e coloca em prática. claro, tanto que o nosso slogan que eu queria mudar veio aí de um cara aí realmente que. Tô tendo problema quando ele pinta o cabelo, né? Mas enfim, que veio de você, né? Como sabe, do teu Do sócio, se não me sócio engano, né? Thiago Você Oliveira, falou. que está lá em Florianópolis acompanhando a Welcome to gente. the first class, né? Bem-vindo à primeira classe. Achei maravilhoso essa ideia. Trouxemos para nós, abraçamos, tanto que tá. Não dá para enxergar esse lado aqui, mas da nossa. Ela tá ali na frente. Então a mudança veio acontecendo aos poucos, né? Você comentou ali, né, no crescimento, ascensão. A ascensão foi grande, foi rápida, é muito pouco tempo para um cara que lá atrás literalmente saiu sem nada. Não vou dizer aqui me vitimizar, falar que eu passei fome, não, que eu não passei. Meu pai e minha mãe sempre me deram do bom e do melhor que eles puderam me dar. Mas realmente, para poder começar meu negócio foi do zero, não teve ajuda de ninguém. Se meu pai pudesse, ele iria me ajudar, mas infelizmente não tinha condição naquela época. Lá, um pouco, se fosse um pouco antes, ele teve, mas a Aham. vida alto e baixo. Naquele momento que eu iniciei, foi um baixo na vida da parte dele financeira. E eu comecei ali com a força da minha esposa, Luara, que sem ela nada disso teria aqui. Começando com o carro dela de 13 mil e assim foi me evoluindo. Mas esse crescimento rápido também é muito perigoso, porque mesmo eu sendo um cara que procura estudar, procura conhecer, errei muito, 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 muito. Tanto que tem algumas dores que eu tenho até hoje por causa de erros no passado. Mas num contexto geral, sim, eu tenho que somente agradecer a Deus, porque toda a honra seja dada a Ele, porque eu só estou onde eu estou por Ele. Porque Ele me mostrou o caminho certo, Ele me mostrou o que realmente, onde que meu coração tem que estar, porque até então meu coração era o dinheiro, era aquilo que eu tenho que pegar, palpável, a roupa Tangíveis, que eu tenho né? que eu tenho que usar, o relógio que eu tenho que usar, enfim, sem hipocrisia, que eu não acho legal me vestir bem, como bem falei, que eu não quero ter um carro legal, que eu não quero uma casa boa, mas eu acho que isso tem que ser o meio, não o fim, né? Então, a maneira que você trabalha, o dinheiro vai vir como consequência. Então, esse aprendizado da vida nos trouxe onde nós estamos. Estamos 100% ainda? Sou honesto em falar que estamos bem, entretanto, com muita dificuldade ainda, mas isso é um aprendizado e foi importante esses erros atrás. Uhum. Não tem a Prêmio Itapema hoje, foi um passo dado ali. Não é que quebramos, mas sinceramente eu vi que aquilo realmente ia me dificultar os dois negócios. Eu achei com arrogância minha que eu poderia tocar vários negócios, mas não, sozinho eu não faço nada. Preciso de pessoas, preciso de parceiros, preciso na frente de Deus, na frente de todo o negócio. Então acabamos fechando lá em um ano a Prêmio Itapema e voltamos com um olhar 100% aqui para a loja, que acabou mudando realmente o foco total aqui, eu estando aqui, não posso dizer aqui, falar que eu fui o cara que fez acontecer, mas foi aquela engrenagem de todos junto, né? Eu costumo dizer pro pessoal aqui que ninguém é insubstituível. Só que a engrenagem, elas funcionam juntos. A diferença é quando você troca uma engrenagem e coloca outra, talvez demore um pouco mais de tempo para ela poder trabalhar junto, porque uma vai estar mais desgastada, outra mais nova, mas elas vão trabalhar juntas. A questão é que sem uma peça, nada mais funciona. Então aqui foi uma junção de todos juntos e essa nova etapa da Premium Curitiba aqui nessa nova loja, que é da metade do ano para cá, não que da metade do ano para trás foi ruim, mas foi um aprendizado muito grande. Então, com o apoio da minha esposa, o meu amigo e gerente Cordel, que está comigo desde sempre praticamente, foi uma peça e é fundamental aqui, assim como o próprio Sérgio, que é o cara que limpa o carro também é essencial, e todas as pessoas que compõem aqui a Prêmio Curitiba. E agora com o novo braço da Prêmio Investimentos, né? Mas isso é para A outro lado. gente já vai falar dela também. Mostrando esse teu novo posicionamento da empresa na área digital, e eu acho legal isso, e daí eu quero a tua opinião, porque você está fazendo o que? Primeiro, colocando a cara na frente da empresa, o Sim. rosto, que é o que a gente fala muito. A Ale Costa veio da Cacau Show, o da CIMED, o próprio Luciano Hang. E se a gente for falar, tem vários que ficam colocando e aparecendo, né? Que entenderam o que é importante para o crescimento da empresa. Mas você faz uma coisa que alguns não fazem, que é mostrar os bastidores. É interessante mostrar só o carro? É muito. Carro premium, ele se vende na rede social. E a gente não está Sim. falando de compra, da pessoa comprar. Mas quando você coloca lá uma Porsche, quando você coloca lá um Dodge, coloca um carro, o apelo é muito grande para as pessoas assistirem e curtirem aquilo. Então, o crescimento digital ele é muito grande. Mas você mostra os bastidores,
com o Vitinho a preparação do vídeo, os perrengues do dia a dia para movimentar o carro. O aniversário do Sérgio, que eu vi lá ele todo tímido e a equipe inteira batendo parabéns para ele lá. Então, isso é importante também, mostrar essa humanização da empresa? Eu acho que todo mundo já viu essa frase, né? Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas, é isso mesmo. E ponto. Né? E acabou. É claro que o carro mais premium, né, vai ter um olhar a mais. Porque as pessoas falam que o Brasil é o país do futebol. Mentira. O Brasil é o país do carro, é do automobilismo. Porque antes de ir para o jogo, ele lava o carro dele, passa um pretinho, quer deixar o carro bem estacionado e olha para trás quando aperta o alarme para fechar o carro. Então, o brasileiro gosta de carro, é apaixonado. Então, automaticamente, quando você sobe um carro diferenciado, você vai ter like. Isso é fato. É Normal. claro. Trazendo agora para uma linha mais do meu Instagram pessoal, profissional, se eu ficar postando só carro ali, fica um pouco chato. E eu não sou tão ativo, eu já vejo pessoas muito melhores do que eu. Eu acho que até devo muito ainda. Mas quando você coloca só carro, só venda, vem o cara no outro lado da tela, o cara fala, ó, lá vem o cara querendo vender mais alguma Viu? coisa. Porque vamos e convenhamos, quem que aqui que gosta de vendedor? O cara que falar que gosta é o maior mentiroso do mundo. Senão, se gostar de vendedor, quando a pessoa te liga para oferecer qualquer produto, lá vai. É o cara da TIM, da Vivo, enfim, oferecendo qualquer coisa. Então ninguém gosta de vendedor. Então, se eu ficar postando somente carro, trazendo para linha digital, vai ficar chato. Porque mesmo que sejam carros legais, quando entram, eu também tenho carros ali de uma linha mais do dia a dia, né? Mais os day use, como dizem, né? Então o cara vai deixar passar. Então o que tem que ser feito? Não o que você tem que fazer, né? O que eu acho que é correto, que eu estou aprendendo. Como eu falo, eu estou também todo dia aqui aprendendo um pouco mais com todos que eu sigo, aprendo, estudo. É você mostrar realmente os bastidores. E a realidade, eu sou bem claro quando eu faço. Eu Não criar cenários, não né? crio Quando se cenário. trata de Eu bastidores. falei há pouco ali sobre o personagem. Eu, Luan, não tenho personagem. O que eu sou no vídeo, eu sou pessoalmente. Quem me conhece sabe que é essa linha. Então eu gosto de mostrar a realidade, eu gosto de mostrar o dia a dia. Eu gosto do ambiente leve aqui na loja. É claro que pressão em todo lugar tem, não é fácil, enfim. E também tem pessoas que trabalharam ou trabalham, às vezes não estão tão felizes como eu acho que são. Mas Ou eu que não tento fazer o aguentam melhor. a pressão do dia a dia. Que faz parte, né? Nós temos que criar ser humanos mais fortes. Isso eu sempre digo isso, né? Tem que ser uma linha um pouco mais reforçar, galera, mas tem que cuidar o que fala, né? Mas o que eu quero dizer é que o pessoal vai se conectar com pessoas. Então eu tenho que postar, às vezes, aí um dia a dia, postar um pouco do pessoal. Tem pessoas que não gostam, mais reservado, eu não acho que não há problema algum. E também, você tem que ter uma linha ali tendo do que você vai Entender, postar ou né? não, Cada né? um. Você não vai postar você numa balada, enfim, não sei. Tem uma linha que você tem que estar mais entender quem é o teu público, né? Então, é mostrar um pouco de carro, do seu dia a dia, o dia a dia da loja. No Instagram da loja, eu tento mostrar ali, se você for pegar agora, abrir lá, vai ter mais pessoas do que carro na foto, vai ter mais vídeos de carros do que o próprio carro para venda, Isso. mas no nosso story eu deixo algo um pouco mais clean, mais limpo. Quando a pessoa traz para o meu, porque todo mundo que for comprar quer saber de quem está comprando, no caso seria eu, por ser o dono da loja, eu já faço uma coisa um pouco mais despojada. Mas é nada criado, realmente é tudo solto, né? Sem roteiro, podemos dizer assim, né? Melhor coisa, né? Quando é sem roteiro, vem natural, vem do coração. Luan, você contou a tua história, que você trabalhou antes com carro, com restaurante, e convido, entre no Instagram do Luan e busca as fotos antigas. Tem foto dele lá panfletando. Você acha que Tem, estava aí só com o cafezinho? Não, estava panfletando, né? tem. O cafezinho é legal. Posso falar um pouco sobre o café? Fala, Rapidinho? fala. Eu vi um treinamento, como é que é o nome dele agora? Eu queria dar os créditos para ele. É conhecido, enfim, nem sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ele. Mas não me recordo, enfim. De um cara falando ali sobre a fixação no vídeo, né? Então a gente tem que colocar algo que faça você chamar a tua atenção. Seja um algo muito grande, acho que o pessoal lá do G4, né? Seja um urso que ele fica falando, que fica atrás dele ali, quando ele tá falando, que tem a ver um urso com ensinamento ali de gestores, ou seja, por um próprio café. O que eu recebo de mensagem perguntando se o café tem café ou não tem, É você não tem noção. café mesmo? Olha, não é. Eu até me surpreendo às vezes com o tamanho que a gente tá, porque não é uma ou duas mensagens. É de ter 10, 20, 30, até eu realmente falo, caramba, eu alcanço tanta gente assim que nem eu acredito. Tem café? Você derrubou a café? Porque o café que tem a ver, enfim.
A atenção é essa. É intencional isso. É eu ter algo que faça sempre ser lembrado de mim o café. Agora, respondendo a todos aqui, quem estiver assistindo, sempre tem café. A questão é, quando eu erro muito, acaba o café. Quando eu acerto primeiro, o café está na mão ainda, porque gela, E tá eu quente, tomo né? café. Não, e convido também para quem quiser conhecer a loja também, tomar um café lá, vale muito a pena. Ah, eu convido mais uma vez, eu abro a porta para todos aqui, independente de compra ou não. Eu sempre gosto de colocar que nosso cappuccino é o melhor da região. Então, se está com dúvida, vem experimentar. A casa está aberta aqui. Isso não é porque eu estou aqui no vídeo, não. Quem vem aqui sabe, tem um simulador de videogame aqui, as crianças saem da escola aqui do lado, vêm jogar na hora do almoço, eu libero para todo mundo, enfim, essa é a intenção. Olha que legal. Ô, Luan, você falando do setor automotivo, quem está começando agora? Porque a gente sabe assim, do setor automotivo, teve muita loja que começou, muita loja que terminou, muita loja que precisou se adaptar, mudar, diminuir. É, quando vem as oscilações do mercado, que é normal, muito normal, então alguns não estão tão preparados. Mas eu quero saber assim, o que que você faria de diferente ou de igual para aquela pessoa que quer começar? Está começando hoje, mesmo perrengue daquela época lá, sem dinheiro, abraçado ali com a Luara, parceiro, e reforço que é importante ter sempre uma pessoa do lado que esteja contigo, caminhando junto, mas sem o mesmo perrengue. O que, que você faria de diferente ou faria tudo igual de novo? Vamos lá. Forte, hein? Essa é É forte. porque você dá a dica, é difícil, né? É uma responsabilidade muito É, grande eu chegar aqui e falar como a porque é a pessoa tua tem que história, fazer. né? Às vezes eu falo o que eu fiz, ela faz igual certinho, pode dar ou não dar certo. Então eu vou te responder em duas maneiras, tá? O que eu diria para eles fazerem ou não fazerem e se eu faria alguma coisa diferente. Eu vou começar comigo. Eu não faria absolutamente nada do que eu fiz de errado diferente. Nada. Até aquele gasto excessivo que eu tive, até achar que eu estava rico e comprar um monte de coisa, até aquela soberba que eu tive no passado. Por quê, Thiago? Porque eu acho que foi preciso passar por tudo isso. Foi onde Eu acho calejou. que a mesma porta que Deus abre para você é a mesma que está te fechando. Então, eu tive que passar por todas essas dificuldades e até passo até hoje, mas eu enfrento de uma maneira mais leve para mim poder ter o entendimento correto do porquê trabalhar. Nós, empresários que temos um CNPJ, seja da linha do carro, do marketing ou da panificadora, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque além das nossas vidas que nós estamos cuidando, nós estamos cuidando da vida das nossas famílias e de Algumas algumas familiares a mais. estão junto. Se o cara tem um CNPJ, pelo menos alguém está com ele ou para ele, enfim. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, ali, nós precisamos mostrar àqueles como que eles têm que direcioná-los para a coisa certa. Porque se você, por exemplo, nós somos o exemplo dentro de casa para os seus filhos, correto? Sim. Então, se você é aquele cara que só que xinga, que briga com a esposa e quebra a casa e faz bagunça, Vai ter isso como de é referência. você vai ser referência para os seus filhos, né? Automaticamente o seu filho vai achar normal você bater na tua mulher, você falar um monte de besteira. Então, aqui dentro é a mesma coisa. Se você quer, você tem que ser realmente uma referência para eles. Não estou vindo aqui colocando amarelo na minha cabeça, porque eu tenho um passado como todos têm. O Luan já fez muita coisa errada no passado, aquele Luan existe ainda, mas eu prefiro alimentar o Luan de hoje. Ele está aqui dentro de mim. Aquele cara que fez besteira lá no passado, ele fez e sou eu ainda. Não, as pessoas não mudam. Mas hoje eu tento ser uma pessoa melhor. Então eu tenho que escolher para qual que eu vou alimentar, o Lua de antes ou o Lua de hoje. Eu vou alimentar o Lua de hoje. Então eu quero exaltá-lo esse, não aquele que fez um monte de cagada. Perdão a palavra. Mas eu não mudaria nada. Nada, porque eu acho que foi necessário eu passar por tudo que eu passei e tudo que eu passo ainda hoje. Porque nem tudo são flores. Eu já postei algumas vezes isso, e às vezes eu faço alguns vídeos ali, store, e eu não deixo 24 horas, eu posto à noite e apago em seguida, e que é algo verdadeiro que vem no meu coração, e eu sou muito sincero quando eu falo. Direto e reto mesmo é aquilo, é aquela. Vou falar que é minha dica, mas é algo que eu estou sentindo, que o meu coração quer falar, eu vou lá e exponho. Agora não gosta muito. Para que falar essas coisas? Porque eu acho que é necessário. Alguém tem que ouvir isso. Vai atingir alguém. Se atingir um dos 10,6 mil seguidores, outros 40 da loja, já estou feliz. Então, respondendo a sua pergunta um, eu falo pra caramba, tem que me cortar. Temos tempo ainda, temos tempo ainda. Não. Saiu o som. Agora vou.
Ouviu? Voltou o teu som. Eu tô tão por dentro digital, quando eu faço assim, aparece O joinha. É. Agora, com relação ao pessoal que está entrando, vamos lá. Primeiramente, eu vou dizer que o empresário ele tem que seguir duas palavras. Uma, que é mais importante de todas, que é o que eu vivo hoje, ele tem que ter fé. E não fazer nada por ele. Primeiro, colocar na mão de Deus se é aquilo que ele tem que ser feito. E o segundo ponto, a segunda palavra, é resiliência. Eu acredito que todos sabem o que seria isso. Se não for, eu posso escrever. Resiliência é algo que é uma maneira que você age, é uma ação rápida sua. Vamos tentar ser um pouco mais didático? É você estar andando, tropeçou e caiu, limpou o joelho. Sabe o teu filho quando cai, levanta e quer chorar, novinha? Vamos, levanta, não doeu nada, levanta e vamos para cima. Então o empresário tem que ser assim, ele tem que ser resiliente. E ele tem que ter os pés no chão. Ao mesmo tempo que ele tem que ter aquela coragem, porque sem coragem ele não vai em lugar algum, não adianta. Às vezes tremeu, pergunta para Deus. Se tem a resposta certa, vá sem medo. Ah, mas é muito caro. Vá sem medo. Tem que arriscar, não adianta. Ninguém vai ter uma conquista ali financeira, vamos falar, que é do business grande, se você não arriscar. É pronto. Você tem que arriscar. Só que entendam o seu caminho, né? Medo não deixa sair do lugar, né? Não deixem aquele que eu falei lá no começo para vocês, que nós temos, que aparentamos que nós devemos ser. Às vezes, poxa, mas eu tenho que comprar uma roupa melhor então para ir em tal roda. Às vezes sim, mas não vá se apegar e colocar seu coração naquela roupa, naquele carro. Só naquilo, né? Só naquilo. Então, se eu puder dar uma dica, seriam essas: tenham muita fé e sejam resilientes em tudo que vocês for fazer. E tenham pé no chão, tenham cuidado para não ter aqueles erros que eu cometi. Ué, mas qual erro que você está falando que você cometeu? São inúmeros que eu posso escrever aqui para você. Achar que eu já poderia comprar o mundo, porque eu ganhei dinheiro. Não vou mentir para vocês. Teve uma época que eu ganhei muito dinheiro. E eu achei que eu poderia ter ganho. Aí, se você for pegar um pouco do meu mentor empresarial, que é o Lázaro de Carmo, que eu sigo lá, que eu participo lá do business plan dele, do grupo, ele fala, tem vários vídeos na internet, qual que é o maior erro do empresário? Fazer investimento, gastar o dinheiro do caixa. Realmente eu aprendi hoje que a empresa tem que ser rica e o dono pobre. Não estou dizendo para você viver na mediocridade, mas você entender que o dinheiro do teu caixa, do teu capital de giro, do teu fluxo, tem que estar lá. Tem que estar lá e pronto. Sabe aqueles coaches do Instagram que falam que você tem que ter 3, 4 vezes o valor? É verdade, eu aprendi na pele. Mas é na prática, né? É na prática. Então não vai me comprar tua casa antes da tua empresa estar forte. Não vai me fazer comprar teu carro para você de uso antes de ter teu negócio. Você tirar um pouquinho para investir e deixar a tua fachada bonita, eu particularmente acho que é necessário. Muitos falam que não. Depois você coloca a beleza. Primeiro faz teu caixa. Mas, trazendo para o digital que tem que ser bonito, você tem que investir no seu negócio. No negócio. Mas é diferente, né? Investir no negócio para o crescimento. Cuidem do caixa de vocês, porque nem todos têm a cabeça boa para aguentar as pancadas que tem o empresário. Que o pessoal vê na internet, acha que é maravilhoso ter empresário. E é maravilhoso. Mas se você não tiver uma cabeça limpa, você acaba realmente não aguentando. E eu já passei por inúmeras situações e você pode perguntar, mas você nunca pensou em desistir? Várias vezes. Eu não vou ser o cara forte aqui e falar, não, eu nunca pensei em desistir. Já, quantos banhos de 3 horas tomando, pensando, por que eu construí uma loja tão grande? Por que eu moro numa casa dessa? Aí, se chegar nesse ponto, você tem que ser sensato e falar, vou dar um passo para trás, não tenho vergonha, não tenho medo de me retrair um pouco, não tenho vergonha de falar que eu tive que fechar a Prêmio Itapema, não tenho vergonha de falar que eu tive que fechar aquela Elo Multimarcas, que hoje quem toca é meu irmão, meu sócio, também meu compadre, para poder focar nesse algo maior. E se for preciso, eu venderei tudo que tenho, se for da vontade do Senhor, para poder colocar o dinheiro de volta. Porque quem me deu, claro que foi Deus. Mas pensando em negócio, em coisas terrenas, tudo que eu tenho hoje veio através da loja. Se a loja precisar, ela vai ter de volta, porque eu vou deixar essa loja forte, estruturada, para ela poder ser, para ela poder crescer e ser como pessoa testemunho na vida de muitos, para falar, pessoal, eu consegui, você também pode. E tá sendo. Ó, te falar ali, ó, o Cordel, ele disse que o teu maior erro foi ter contratado ele, tá? Meu maior acerto de vida. Cordel, Daqui olha pro Cordel, a hora aquele careca ali, um cara de brabo, tudo. Quem não conhece besteira, ele, tudo. né? Você não vê nada, vai tomar naquele lugar. Então,
mas é um dos caras que tem o maior coração do mundo. Coração. Cordel é gente boa demais. O Thiago, ó. Thiago Oliveira tá aí, ó. Que o criador do seu slogan, as pessoas compram pelos olhos. E é verdade. E falando da estrutura, você falou da estrutura da tua empresa, a estrutura que você montou hoje na loja com os seus parceiros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque hoje não necessariamente a pessoa precisa ir na Premium Curitiba para comprar um carro, mas ela tem a estética, tem despachante. É uma estrutura que você montou justamente para o cliente se sentir bem, confortável e ter todos os atendimentos possíveis ali para poder comprar o seu carro, né? Lembra que eu falei para você sobre inventar a roda no começo? Sobre o É. prêmio do Power Prêmio, que as pessoas estavam utilizando, qual que era o problema disso? Nenhum. Se estavam usando porque deu certo, fiz um bom trabalho, concorda comigo? Fiquei feliz Lógico. por ter usado, né? Nada se cria, tudo se aperfeiçoa. Ou seja, por que eu criei esse mundo, esse ecossistema? Cara, temos aí um case de sucesso. Rodrigo e Silvão da Beluscar. O que eles construíram lá foi algo fenomenal. Não sei se tinha alguém já fazendo isso, mas na minha Não, percepção eles não foram. lembro também. Não lembro. Não lembro. O que eles fizeram? Tudo que o cara precisa num lugar só. É fato. Se você puder ir em um lugar cortar o cabelo, fazer a barba e fazer a sobrancelha e fazer o pelo no nariz e tirar o pelo das costas, sei lá, e é ótimo. Mas imagina que se for cortar o cabelo aqui, aí eu preciso fazer a barba lá na esquina e eu preciso, sei lá, desse É meio. praticidade, É difícil. né? As pessoas É querem hoje praticidade, né? praticidade. Então, quando nós construímos aqui, eu queria trazer tudo que seja dentro do meu ecossistema. Seja o despachante, seja a vistoria cautelar, seja a estética automotiva, porque todos esses negócios se conversam. Entendeu? E até mesmo hoje, pensando um pouco mais, até que não seja tão do meu negócio, mas me tragam pessoas. Por exemplo, nós fechamos hoje, por sinal, vamos saber em primeira mão, é mais uma empresa que está dentro aqui conosco, que é o Thiago, da SPA Viagens. Sigam esse menino, ele é magnífico, eu sempre menino no bom sentido. Ele trabalha ali com mentoria de milhas e, é claro, com a agência de viagens. Então vai ser mais algo que... Mas que tem a ver viagem com carro? Pode ser Tudo. tudo. Tudo, é Tudo. pessoas, vai trazer movimentação, quem compra uma viagem compra um carro. Uhum. Então o início dessa estrutura toda foi realmente embasada no Silvan, tanto quando eu fui lá, quando eu fui abrir, eu fui pessoalmente falar com o Rodrigo, numa conversa de meia hora, ficamos meia hora conversando, é um cara magnífico, e a gente conseguimos trazer muitas ideias que eu não tinha, para poder facilitar, para o cara vir aqui, comprar um carro, tomar um café, enfim, facilitar a vida do cliente mesmo. Olha que legal. 8h55, encerrando ali já a nossa reta final da nossa live. E passa rápido, né? O pessoal Se falou, deixar, mas eu uma falo até hora é muito. O amanhã. que eu vou falar em uma hora? Eu falei, amigo, uma hora é rápido, né? Não, É é rápido. rápido. Porque quando tem história, quando tem vivência, você vai contando, dando dicas, erros e acertos, e vale muito a pena. Mas eu quero justamente assim, ó, 2025 um ano que caiu assim no colo de muita gente a questão da inteligência artificial, de IA e muita coisa. O pessoal está ainda perdido nisso. E é inclusive agora vai ter o evento da Sovepar dia 11, agora de junho. As pessoas querem saber mais sobre IA e todo mundo está falando sobre IA. Eu quero que você encerre assim, o que você vê, como você vê essa parte da inteligência artificial vindo para agregar para o ramo automotivo. Lembrando, a gente não pode deixar de ter o pezinho no chão, ser raiz e o cliente está ali, mas hoje, para o cliente chegar na tua loja, ele tem que vir pela área digital. Como que você entende essa conversa através da inteligência artificial com o teu cliente? Não tem mais como sobreviver sem uma inteligência artificial. Não tem volta, né? Acabou. Não tem. É indispensável, seria a palavra, né? É indispensável ela. Não tem como não você estar sem ela. Se você está sem ela, você não está atrasado. Você está 3 anos atrasado. Não tem como não. Não tem como ter um chat GPT. Não tem como o CNPJ não ter um chat GPT pago ali, 99 por mês, R$ 1.200 por mês, os GPT-4, para poder facilitar a tua vida. Porque, lembrando que a inteligência artificial é muito boa, mas tudo depende do que como você usa. Como Por você exemplo, vamos usa. falar sobre o chat. Ele te dá a resposta perfeita se você souber fazer a pergunta correta. Aham. Começa por aí. Então, fazendo a pergunta correta, ele vai te dizer aquilo até mais que você quer. Então, começa por aí. Não tem como viver sem.
para tudo. A inteligência artificial está dentro da nossa vivência de hoje e a gente tem que aprender a trabalhar com ela. Ah, mas ela vai tomar a frente? Não, não vai tomar a frente. Se for tomar, a gente não sei nem se a gente vai estar vivo para isso. Mas não vai tomar a frente 100% não. Ela ajuda, ela auxilia. Tem chatbot, que tem resposta rápida, que eu praticamente não gosto, mas é muito bom para dependendo do negócio. Tem muitas lojas que até que trabalham uma conversa real e eu já vi cada coisa que parece alguém falando. Se você treinar a tua chave GPT, ele vai te responder ele como você o treinou, vamos dizer assim. Você consegue manipulá-lo, vamos pensar assim, a palavra não é muito forte, mas é mais que consegue entender, né? Então, essas conversas rápidas aí do chat você consegue fazer. É bem legal. Felipe Copati, a gente teve uma conversa com ele, lá de Maringá, ele criou uma... E é legal isso, uma inteligência artificial voltada para o ramo automotivo, para interações com o cliente. É um SDR, né? Vai fazer esse trabalho do SDR muito bem. E uma cliente perguntou justamente que gostou do Eclipse que estava para vender. E a IA respondeu, acho bacana também, dependendo do dia, o Eclipse é legal. Ele falou, não, eu falei Eclipse o carro. Ah, desculpa, estava achando que era outro. Então, ou seja, conforme você treina, vai ser a resposta deles. Luan, é sempre um prazer conversar com você, sabe disso, da gente trocar essa ideia, trocar figurinha, a tua experiência no ramo automotivo, a tua ascensão, a tua visão. Não digo nem de ascensão, eu digo da visão de mercado, de querer sempre esse crescimento, sempre estar evoluindo. Quero que você deixe aí suas considerações finais, fale um pouquinho pro pessoal para conhecer a Premium, aqueles que querem conhecer também. Você falou do Rodrigo da Belos, quantas vezes o pessoal vai lá com o Rodrigo para querer ter uma visão de mercado? E você está sendo esse cara para muitas pessoas que te seguem. Um tempo atrás, quando eu falava isso, eu ficava meio sem resposta, né? Não que eu tenha hoje da ponta da liga, mas realmente eu fico muito feliz. E porque aquele cara lá atrás, que começou do zero, que hoje ainda passa por muitas dificuldades ainda, alguém olhar para mim, mandar uma mensagem e falar, cara, que legal o teu trabalho. É muito... Não é reconfortante a palavra, eu diria, mas é algo que é inexplicável, sabe? Eu fico muito feliz mesmo de receber essa atenção, esse carinho. Dificilmente eu tenho hate falando algo para mim, às vezes tem, mas é muito poucos. Eu prefiro focar no que é bom, né, não no que é ruim. Então eu fico muito feliz em, de alguma maneira, poder ser referência, mas quando falam comigo, eu tento ser o mais sincero possível sobre o que eu passei e o que eu acredito que possa ser melhor para ele também, para não passar. Porque eu falei aqui que eu tenho que focar no que é bom. Mas nesse caso, eu preciso mostrar para ele o que foi o ruim. Porque hoje a gente vê muita palestra, muito pessoal que está ali em cima, que falam o que eu fiz de melhor, o que eu mostrei, mostrar a foto bonita ao fundo, e acaba esquecendo aquele caminho. Porque você falar sobre o fim, o começo que era difícil e o fim que ficou bom, é fácil. Mas acho legal você deixar o percurso, tudo aquilo que faz. Então, minhas considerações finais seria isso, para o pessoal realmente entender que tudo tem um processo na vida, seja com sua esposa, com seus familiares ou com seu negócio. Nós estamos aqui de passagem, sim, creio eu que é algo muito maior do que tem por aqui, e que as pessoas tentem realmente sorrir um pouco mais, porque tenho certeza que se você sorrir para alguém, será retribuído. Então, tentem ser pessoas melhores, e ponto. E sigam e deixar um legado aqui na Prêmio Terra. Multimarcas, né? Tem que seguir a Prêmio Multimarcas, porque Um maior vale. prazer. Sigam Prêmio arroba Curitiba. Prêmio Curitiba. Quem quiser puder me seguir lá também, arroba Lua Premium. Temos um novo braço aqui, que agora é Premium Investimentos. Não é somente algo a mais aqui na loja, não é um negócio que está aqui só para poder agregar. Fala um pouquinho, Dá um tempo, teaserzinho será? aí. Dá um A teaserzinho. Premium Investimentos, ela foi idealizada há mais de um ano atrás. Quando eu criei essa estrutura, eu queria uma linha de consórcio aqui, porque eu acho que se conversam muito. E quando eu comecei a aprender o que é consórcio, eu vi que realmente é algo importantíssimo da vida de muitos, pois você consegue construir algo muito planejado. Claro que tem pessoas imediatistas que não conseguem entender, que querem algo na hora, mas se essa pessoa tem como adquirir aquilo na hora, sem trabalhar por 8 meios de finanças, empréstimo, é ótimo. Mas se a pessoa ali realmente busca ter um investimento financeiro, ou se busca ali algo futuro para você, seja de imóvel, eu vi que era algo que seria muito legal trazer para mim.
Esse CNPJ eu tenho criado faz mais de um ano. Essa ideia está pronta faz mais de um ano. Eu deixei tudo pronto. Essa sala aqui é a sala da Prêmio Investimentos. E há mais ou menos umas 3 semanas atrás encontrei as pessoas certas, que tem Que que ter as legal. pessoas certas, com o mesmo propósito, com a mesma intenção, que até o nosso slogan aqui da Prêmio. Temos o slogan da Prêmio Curitiba, Welcome to the First Class, né? Bem-vindo à primeira classe. E nós temos o nosso slogan aqui da Prêmio Investimentos, né? Que é investimentos, consórcio com propósito, investimentos com segurança. Então, o que eu quero vender para você não é somente uma venda, é algo que te faça ajudar a conquistar teu sonho ou realmente fazer um investimento. Então sigam lá, @Prêmio Investimentos, _. Ela tem ali uma logo diferente do que a nossa aqui. Ficou bem legal, tem até um motivo porque dos símbolos, mas quando eu puder eu falo para vocês Puxa, aí. eu queria, né, dá tempo sim, acho que tocamos aqui. Só um pouquinho, o porquê que a tua logo, ela não é um carro, porque se tratando do ramo automotivo, todo mundo coloca um desenho de um carro, e você não foi por esse lado. A logo da Prêmio A logo Investimentos, da Premium Curitiba. A logo a da logo Premium, da né? Prêmio. Ela é que não é um carro, mas ela foi idealizada por terceiros, não foi ideia minha também, mas ela traz uma bandeira, né, no começo ali, uma bandeira de chegada, só que em vez de preto e branco é no preto e laranja, é no branco e laranja a cor principal. Então foi trazida o meio automotivo, é uma bandeira de chegada. Eu É que como normalmente o pessoal entusiasta, coloca a silhueta de um carro, coloca o desenho de um carro, e eu acho legal quando foge disso. não, fugiu, ficou bem legal quando foi feito, gostei muito, até foi a primeira praticamente que eu escolhi. A hora que eu olhei, eu sou um cara que sou fã de automobilismo, Fórmula 1, então eu falei, não, vai ser essa. Né? Que bacana. Luan, obrigado por você disponibilizar teu tempo numa quarta-feira, hoje chuvosa, mas você já me falou, tinha muita coisa para arrumar aí na loja, organizar e pensar, e mesmo assim deixou aí uma hora do teu tempo para a gente trocar uma ideia. Não, que é isso. O prazer é tudo meu. Agradeço de coração. Obrigado pelo convite. Apesar de o pessoal falar, você tem facilidade com internet, com vídeo, de certa maneira, mas ainda assim é sempre diferente o ao vivo, né? Às vezes acaba cometendo umas gafes aí, umas palavras meio fora do contexto, mas realmente eu quero agradecer a você, a todos que estão aí participando. Claro, ao nosso Pai no céu que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. E é isso aí. Vamos fazer acontecer. Para quem quiser me conhecer, o nosso endereço é na rua Padre Germano Maier, número 1169, aqui no bairro Alto da 15, fica aqui na cidade de Curitiba. Para quem é da região, fica atrás do antigo Polo Shopping, no caso hoje é o Alto da 15 Mal. Vocês são meus convidados e o café é para minha conta. Quero ver, hein? Vamos aparecer lá e vamos tomar Não, um café de não, novo. o café você vai pagar. Tomar um café de novo. Já tem que evoluir para um almoço isso daí. Tá Luan, bom. obrigado. Estendo meu abraço aí para toda a tua equipe que estão de parabéns. Obrigado, tamo junto e como é que é? Bora para cima. Bora para cima. Um abraço, jovem. Até Valeu, mais. tchau, tchau.